E é isso aí, pessoal. Antes de eu colocar os violões aqui, só queria recapitular aqui na parte da caixa, né? É, o que que eu fiz aqui? Defini o corpo, né? Porque tava com áudio, pode ser que vocês não tenham pego muito bem a informação. O que que eu fiz aqui? Nessa região de 1800 Hz é uma região onde eu tenho a definição da minha caixa, né? Geralmente entre 800, 900 é a maioria das coisas. Nessa caixa em si, eu achei que definir um pouco melhor aqui e quis ser um pouco mais conservador, só para ela pintar mais legal na mixagem. Beleza, pessoal? E aqui no segundo ponto do meu equalizador, o que eu fiz foi só dar um pouco mais de corpo nessa caixa. Para empurrar ela ter uma presença a mais aqui. Beleza? Bom, dito isso, vamos colocar agora os violões. Eu vou colocar aqui os violões e aí, se eu sentir necessidade, eu começo a equalizar e aí eu explico para vocês o processo que eu fiz aqui, o que eu estava pensando. Vamos ouvir para ver o que a gente consegue aqui.
Legal. O que que eu fiz aqui com o violão, pessoal? Vamos lá. O violão ele foi muito bem gravado, né? Ele já vem com som legal. É isso que a gente tem que se atentar. Eu não preciso fazer 1 milhão de coisas em cada um dos instrumentos, né? O que eu fiz aqui, o violão está legal. Então, eu usei mais uma equalização artística do que algo corretivo. Por quê? A música ela tem um pulso legal, ela tem um balanço legal, ela te chama para dança, né? O que eu quis fazer aqui foi definir um pouco mais da palhetada, porque isso está muito legal, isso é um lance mais rítmico, né? Entra como percussão junto com a nossa bateria. E você vê que a junção dos elementos ficou muito legal, né? Então, o que que eu fiz? Como eu defini um pouco mais a palhetada, aqui em 11K, aqui nas áreas mais agudas, você definindo tanto assim, você acaba sentindo um pouco de falta do corpo do violão. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui minha palhetada e dei uma compensada aqui, pouca coisa, 1 dB, 1.2 dB, né? Não quis ser muito agressivo, porque o som já está muito legal, já está muito bem gravado. Eu só quis mesmo fazer esse lance da palhetada ser um pouco mais aparente, evidente, aliás, e cortei o lance que eu falei, né? Fiz até um corte bem conservador, posso deixar aí mesmo, né? Tá bom aí que não interferiu em nada, e mesmo se tivesse cortado alguma coisa, vocês viram que no contexto ficou muito melhor dessa forma. Então, beleza, até aí, legal. Por que que eu coloquei um compressor? Para justamente dar um pouco mais de pressão nesse lance da palhetada, né? O que que eu fiz então? Eu coloquei aqui um compressor e vocês viram, ó, foi bem conservador, 1.7 para 1, quase nada, um ataque rápido, um release mais rápido ainda. Por quê? Eu só quis acentuar esses transientes. Eu não quero que o meu violão tenha o som comprimido, né? Eu só quero que esses transientes fiquem um pouco mais acentuados, né? E aí eu tenho essa definição do violão na música. Então, o que que eu fiz aqui? Não foi um lance de, preciso corrigir o som desse violão porque tá ruim, não, né? E muitas vezes em mixagem isso vai acontecer. Você vai abrir canais e falar, não tem necessidade. Então, se não tem necessidade, bicho, a melhor coisa que você faz é não mexer, né? Se já foi gravado muito bem, cara, deixa aí. Não tem necessidade de todo canal que a gente mexer, a gente sair colocando compressor e equalizador se não houver necessidade ou se você não tiver uma intenção. Minha intenção aqui foi muito clara. Eu quero mais da parte percussiva do violão. Então, eu vou trabalhar a parte percussiva, que seria os transientes agudos, né? Aliás, a parte aguda do violão para a gente ter essa definição da palhetada e um trabalho de transiente. Então, a gente tem essa resposta, esses transientes mais aparentes do violão junto com a nossa base, né? Vamos seguir aqui. Junto com esse violão, vamos começar a abrir os synths, então, né? Que eu acho que já estão começando a pintar aqui, para a gente já ter um lance aqui. Quando chegar mais ou menos lá na frente, eu volto aqui no violão, mas aí a gente vai mexer no violão solo. É uma outra abordagem, é um outro tipo de pegada com o violão, né? Vamos fazer aqui, vamos abrir esses synths agora.
Legal. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu abri os synths, né? E qual que é o lance? Vocês viram, o synth, ele não tem um sinal que chegue muito mais aqui do que 125 Hz. Então não tem a necessidade real de eu ficar aplicando um filtro onde não tem, né? Eu não vou ficar gastando filtro se eu não tenho necessidade, né? Nesse primeiro synth aqui, o que eu fiz? Eu vi que ele já tem um corpo, eu quis mais definir as notas dele, né? Eu acho que funcionou melhor aqui. No segundo synth, aliás, nesse primeiro synth aqui, vocês reparem que o sinal dele já está vindo mais para esquerda. Então mantém ele aí, ficou legal aí, beleza. No segundo synth, né, que na verdade é um lead aqui, ó, o sinal dele está mais ao centro. Então, para compensar o que eu tenho desse lead aqui, eu tenho que começar a brincar com a imagem estéreo. Eu já coloquei esse segundo lead mais para a direita. Para quê? Para eu ter a compensação dos dois lados, né? E aí a gente já está começando a brincar com a nossa imagem estéreo. Que eu fiz aqui também? Aqui nesse segundo lead, eu senti que ele poderia funcionar melhor se ele tivesse um pouquinho ali dos top, né? Das partes agudas funcionando, né? Dando aquele arzinho no synth e definir um pouco melhor ali as notas dele na região de 700 Hz, né? Para mim ficou muito legal. E acho que definiu muito bem. Deixa eu fazer um AB com vocês aqui para a gente ouvir o antes e o depois, antes de eu falar do terceiro synth. Beleza. Então vocês viram, eu não precisei transformar completamente o som, né? O que eu fiz foi trazer o melhor do som para frente, né? A gente tem que pensar muito isso na mixagem, nunca pense, né? Eu vou sempre bater nessa tecla, pessoal, porque o que eu vejo em erros de pessoal que está começando, usar o equalizador de uma forma não muito prudente, né? Sair cortando frequência, colocando frequência, mexendo. E qual que é o lance disso? Você acaba tirando a naturalidade do som. Se foi intencional e você achou que ia ficar mais legal desse jeito, beleza. A gente teve o caso do violão, né? Tava muito bem gravado, mas eu decidi que eu quero ter mais transientes desse violão. Eu quero ouvir a palhetada, né? Eu quero, é uma coisa. Eu ficar usando equalizador sem eu saber o que eu estou fazendo vai tirar meu foco da mixagem, né? Você tem que ter isso muito bem na sua cabeça. Você não tem que ter o plugin para fazer o som. Você tem que ter o som na sua mente e ir atrás dele com o plugin. Vai funcionar muito melhor, né? Nesse terceiro synth, o que eu fiz? Né? Eu defini a nota dele, eu defini um pouco mais de presença. Eu senti que, como ele é um plugin, ele é um lead que entra só no refrão, ele é um cara que precisa estar cortando a mixagem, porque ele faz parte ali da parte que a gente vai ter um balanço na mixagem, né? Ter a hora de mais pulsação, é um momento de mais presente, é um momento que a mixagem ela tem que estar muito mais expressiva, né? Que é o refrão, né? Claro que eu coloquei um pouco mais de frequência agora. Quando entrarem os vocais, a gente vai ver se eles vão estar funcionando legal com esse ajuste que eu fiz, ou vou precisar compensar algumas coisas, né? A gente tem que lembrar que é o seguinte, música pop, em geral, né? Tudo que vai para rádio, tudo que tem muito lançamento, que vai para Grammy, blá, 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 né? Música pop em geral. Qual que é o principal elemento da música pop? É a voz. Então a gente não pode deixar com que nenhum dos elementos atrapalhe a voz. Uma coisa eu tenho uma gravação aqui de heavy metal e eu coloco as guitarras no mesmo volume da voz, né? Tá, beleza. Você pode fazer isso, obviamente. Mixagem é gosto, mas a gente está falando aqui em conceitos para a gente levar nossa música para rádio, por exemplo, né? Mainstream, pop.
né? A gente está falando sobre isso. E não é uma regra, tá? Não, longe de mim ditar regra aqui, eu não dito regras, né? Eu aplico conceitos e aplico conceitos com a experiência que eu tenho ao longo desses 17 anos trabalhando para gravadoras, artistas internacionais, coisas que foram para rádio, né? Gospel. Então, tudo isso você vê que existe uma massa muito maior de coisas que vão para a rádio com a voz muito mais alta. Eu lembro que não, eu vou colocar aqui uma situação interessante. Eu trabalhava para uma gravadora que não dá para eu falar os nomes aqui, mas é para vocês entenderem como funciona a mentalidade mais ou menos do pessoal de gravadora. Então, a gente tinha feito um disco de sertanejo. E estava muito bem equilibrado, tudo estava muito legal, né? As vozes estavam muito bem equilibradas, os violões, as sanfonas, tudo estava muito legal, né? E qual que foi o lance? Chegaram os executivos da gravadora para fazer a audição do disco. E quando tem essas audições, a gente meio que deixa a mixagem aberta. Eles não querem ouvir a master. Claro que existem também as reuniões do pessoal de projetos que vai fazer o quê? Eles vão ouvir o disco finalizado e vão definir quais são os singles. Isso é uma outra reunião, né? A gente está falando aqui para definir o disco, a sonoridade do disco. Então entrou um executivo desses aí de marketing no estúdio, o cara não ouviu a música direito. Ele simplesmente falou, eu quero mais voz. Mas não teve começo de reunião. Para começar a ouvir, ele queria ouvir mais voz. A gente mudou, né? Teve que mudar a mixagem para ter... Muitas vezes chegam as vozes a ter até 3 dBs acima da base, né? O que... Bom, para rádio você até entende, não é que o pessoal não quer ouvir a mixagem em si. Eu vou até passar aqui para vocês um motivo muito concreto do porquê isso acontece, né? Sempre falam para você, quando você faz uma mixagem do jeito que você gosta, é uma mixagem com 2 dBs a mais de voz. Por quê? Perdão. Acontece o seguinte, na rádio, você tem que ter todas as músicas tocando no mesmo volume, né? Como se fosse um CD só, uma master só. Para quê? Para o ouvinte não ficar precisando mexer no volume, né? E o que é esse lance? O que acontece para ter esse mesmo volume? Nada mais do que um limiter, né? Que vai fazer o quê? Vai cortar todos os picos e vai trazer tudo que tiver mais no fundo, vai trazer para frente. Ora, se você tem uma mixagem muito equilibrada, a hora que você aplica esse limiter, a voz afunda. Por quê? Porque tudo que estava lá atrás da voz e está muito próximo do volume, né, vai vir para frente, a voz vai acabar afundando. Se você tem uma voz que ela está 2, 3 dBs acima do volume da base, a hora que a rádio aplica esse limiter, a sua mix ela continua equilibrada com mais presença dos vocais, né? Isso sim, esse é o real motivo do porquê as rádios famosas, Metropolitana, enfim, não vamos dar nome, porque às vezes não é isso também, né? Mas não é porque os caras, não, a mixagem tem que ser desse jeito, não é isso, né? Isso acontece justamente por conta desse cuidado para o ouvinte ele poder ter o volume igual para todas as faixas, né? Não só a Metropolitana, mas várias rádios grandes, eles têm esse tipo de precaução, né? Vamos colocar assim, né? Porque eles querem que o ouvinte tenha uma experiência legal, né? E é o que eu falei, não dá para eles masterizarem todas as músicas que entram lá, senão os caras acabam que não têm a programação para ficar fazendo isso. Então, geralmente, quando você manda para a rádio, não estou falando aqui só para a Metropolitana, tá longe de mim, eu estou falando em geral, né? Tudo que você vai mandar que tem uma demanda muito grande de músicas precisa estar mais ou menos no mesmo volume. E o único jeito que você tem para fazer isso é com um limiter, né? Você aplica um limiter e vai todo mundo funcionar legal. As mixagens que tiverem menos voz e mais equilibradas vão soar mais afundadas. E as que tiverem mais voz vão soar com um vocal muito mais firme e vai estar coeso, né? Você vai ouvir vocal e não adianta, é o que a gente falou, o principal personagem da nossa música é a voz. Então, por conta disso, a gente tem que ter esse cuidado. Seja agora no synths que eu estou falando para a gente poder ter
o lance do volume correto entre synth e voz, essa correlação, e essas frequências do synth também não ficar embolando com os nossos vocais, né? Por quê? Você trabalhou muito bem esse synth aqui. Você colocar o vocal e esse synth atrapalhar o vocal, cara, você está cometendo um sacrilégio aqui, né? Isso não é uma regra, tá? É o que eu acabei de colocar aqui para vocês no que acontece na música pop. Não na música pop sua mixagem, na música pop que você comercializa, a música pop que vai para a rádio, né? Você precisa ter o vocal muito bem definido. Então vamos sempre bater aqui na tecla. Música pop que vai para a rádio mainstream é o quê? Voz. Tem voz definida, beleza. Claro que não é porque você tem só voz, você vai justificar não trabalhar direito os outros elementos. Por quê? Porque ainda assim é a sua assinatura como engenheiro de mixagem, técnico de mixagem, como você quiser definir, né? Então precisa assim, todos os elementos têm que ser muito bem trabalhados. Esse que eu estou passando do volume da voz é só mais um dos cuidados e não uma desculpa para não cuidar do resto. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então.